Olá, que alegria estar aqui. Nesse momento em que a pandemia atinge o mundo todo e que nós nos vemos obrigados a estar mais tempo em casa, limitados na nossa locomoção, nós percebemos também a intensificação da convivência com os nossos familiares. Para muitas pessoas, isso tem exacerbado os conflitos, ou pelo menos tornado-os mais aparentes. Então, para que nós possamos lidar um pouco melhor com essa situação, é importante entender primeiro qual é o papel do lar. O que o lar representa para cada um de nós? De acordo com Emmanuel, no livro Família, o lar é o santuário em que a bondade de Deus te situa. Essa frase ela é muito interessante porque ela traz para nós a ideia da precisão de Deus. Nós estamos colocados no grupo familiar onde nós devemos estar. Então não há erro, não há acaso. A bondade de Deus nos colocou aqui, no seio dessa família, para que nós possamos receber tudo aquilo de que precisamos. Os aprendizados, os desafios, a superação dos conflitos, entre tantas outras coisas que a família nos proporciona. Mas muitos de nós, diante das dificuldades da convivência familiar, buscamos a saída, seja o afastamento, o desligamento, a busca por pessoas que nos parecem ter mais afinidade conosco, com as nossas ideias, com os nossos gostos. Mas qual será realmente o nosso lugar? Será que o nosso lugar é aqui onde nós estamos? Ou é esse lugar que nós buscamos com uma convivência com outras pessoas, deixando um pouco de lado a convivência com a nossa família? Nesse ponto, nós lembramos de uma mulher chamada Joana, que vivia ao tempo de Jesus. Joana, conhecida como Joana de Cusa, era casada com um alto funcionário, de Herodes, uma pessoa realmente de autoridade local, social. E Joana vivia uma vida de tranquilidade financeira, de estabilidade, tinha servas à sua disposição, não tinha reclamações nesse sentido. Mas alguma coisa dentro dela não se encaixava bem. E quando ela se depara com Jesus e com os seus ensinamentos, com a sua mensagem de ânimo, de amor, de caridade, ela se identifica completamente. Ela até tenta trazer ao marido aqueles ensinamentos, mas ele, muito resistente, não consegue compreender e se desagrada do fato de ela se intitular ou buscar ser uma seguidora de Jesus. Num dado momento, diante de toda aquela dificuldade doméstica que ela vivia, aquele conflito com o marido em função da crença que havia suprido as suas necessidades espirituais, Joana busca Jesus. E ela relata tudo aquilo que ela está passando, todos os desgostos, e procura Jesus como uma saída, esperando que ele dissesse para ela: vem então, minha filha, me acompanha, segue comigo e vamos evangelizar. Mas, na verdade, Jesus faz uma breve preleção falando para ela da importância da família, do lugar dela, mostrando que o templo de pedra, ele não tem importância. Na verdade, o amor ele pode ser erigido em todos os lugares, no nosso coração, no nosso ambiente familiar. E ele termina dizendo a ela assim: volta, filha, volta para casa, vai e ser fiel. Então, Joana, que esperava aquele convite para seguir Jesus, na verdade recebe o convite de uma forma um pouco diferente. Jesus busca mostrar para ela que o lugar dela ser cristã, era exatamente no ambiente doméstico, diante daquelas dificuldades com o marido. E assim ela faz, muito obediente, com o magnetismo de Jesus a envolvê-la, ela retorna, busca conciliar todas aquelas situações, depois acaba por ter filhos e consegue dar ainda outros tantos testemunhos que não cabem aqui nesse momento comentar, mas que vale a pena pesquisar e conhecer a história da Joana. Mas por que isso acontece? Por que nós nos vemos ainda com dificuldade de lidar com essas pessoas? Por que muitas vezes encontramos nos amigos pessoas muito mais próximas de nós, das nossas ideias, das nossas condutas, do que aquelas pessoas que estão dentro da nossa casa? A doutrina espírita nos esclarece isso de uma forma muito simples. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, diz que a família terrestre é formada de diversos agentes, e que nela, sim, reencontram
comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os reajustes necessários, indispensáveis ante as leis do destino. Então, muitas das vezes, aquele companheiro que está no nosso lar, seja pai, mãe, irmãos, filhos, esposo, esposa, enfim, aquelas pessoas que convivem conosco, são espíritos já conhecidos do nosso coração, de outras existências, de outros momentos da nossa vida espiritual. E em muitas situações, com algumas dessas pessoas, nós tivemos dificuldades. E nos colocamos aí com elas nessa condição de desafetos, de inimigos, credores ou devedores. E em outras situações, nós recebemos na nossa família espíritos com maior afinidade. Esses aí seriam os afetos, os amigos. Então, a nossa família é uma mescla disso tudo, né? Nem só de amigos, nem só de inimigos, mas, acima de tudo, com um objetivo único: fazer o ajuste ou reajuste indispensável para as nossas vidas. Isso porque, muitas das vezes, esses espíritos que se reencontram conosco são espíritos com os quais nós temos débitos do passado. Causamos algum tipo de prejuízo, algum tipo de mal, dificultamos a sua caminhada, e hoje o nosso papel é fazer a correção dessa rota, fazer a reparação dos nossos atos anteriores. Portanto, buscando colocá-los no caminho reto, oferecer a mão amiga, desculpar e compreender as suas dificuldades, porque esse então é o caminho da reparação. Mas como fazer para superar de fato esses conflitos e efetivamente alcançar esse reajuste que Deus espera de todos nós? Um ponto importante: a educação e a vivência religiosa para toda a família auxiliam todos os membros do grupo diante dessas dificuldades que são naturais, considerando as diferenças e, acima de tudo, considerando o nosso passado delituoso com esses nossos irmãos. Irmãos em Deus, na vida eterna, mas que aqui muitas vezes estão travestidos de filhos, de pais, de marido, de esposa, de irmãos mesmo, consanguíneos. Então, a experiência religiosa, a vivência religiosa, ela traz para todos da família um recurso importantíssimo para que nós possamos compreender o sentido da convivência familiar, entender o objetivo dessa experiência que Deus nos oferece como uma grande oportunidade de reajuste e reparação, e também colher na religião, na espiritualidade, os recursos necessários para a nossa própria transformação. Porque transformando as nossas condutas, transformando as nossas atitudes, nós teremos a diminuição dos conflitos com os nossos companheiros domésticos, né, com os nossos familiares. E nesse sentido, trazer Jesus como mediador dessa convivência é também de extrema importância. Então, a realização do estudo do Evangelho de Jesus em família, no nosso lar, é algo que traz para nós uma luz indispensável para clarear o caminho do reajuste. Quando Jesus é convidado a visitar uma família e é aí recebido, a felicidade entra nessa residência. Afinal de contas, não é isso que nós buscamos? A felicidade no nosso ambiente doméstico? Então precisamos trazer Jesus para esse ambiente. O culto do Evangelho no lar, uma vez por semana, reunindo a família para orar em conjunto, estudar o Evangelho de Jesus, refletir sobre as suas atitudes, é um recurso muito eficaz para a diminuição dos conflitos e os consequentes reajustes. Mas é preciso um pouco mais, né? É preciso que nós tenhamos uma atitude ativa no sentido de construir hábitos felizes no nosso lar. Hábito é toda aquela conduta, ação que nós fazemos de forma repetida e que a partir de um determinado momento se torna uma conduta natural da nossa parte. Então, nós muitas vezes alimentamos hábitos que não são muito interessantes ou que não colaboram para a nossa harmonia doméstica e então é necessário substituir estes por novos hábitos. Aqui nós trazemos algumas dicas, algumas orientações. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve.
Então, no nosso dia a dia, é preciso sim exercitar a empatia e muitas das vezes, preocupados com o conteúdo da mensagem que nós precisamos passar, nós esquecemos da forma como passamos essa mensagem. Então, devemos sim nos preocupar com a maneira como falamos, como nos dirigimos aos nossos irmãos. Então, conversar com tranquilidade, com serenidade, respeitando a individualidade de cada um, buscando o sorriso, buscando o acolhimento, evitando o julgamento. Isso vale para todas as pessoas da nossa família, independente da hierarquia familiar. Ainda que eu vá conversar com um filho, por exemplo, eu posso buscar a melhor maneira de fazer isso, a maneira mais amorosa, que transmita a mensagem de forma assertiva, mas que entenda pela forma que ali é uma atitude de amor. Outro ponto importante, lembrar que todo mundo erra, inclusive nós mesmos. Então, quando nós nos depararmos com o erro de alguém, na nossa família, no nosso dia a dia, devemos buscar ajudar muito mais do que julgar. Ajude o que erra, diz André Luiz na Agenda Cristã. Seus pés pisam o mesmo chão. E se você tem possibilidades de corrigir, não tem o direito de censurar. Então, lembrar que sempre nós podemos auxiliar aquele que erra. Isso não significa entender que o erro não ocorreu ou não levar a sério a gravidade, muitas vezes, daquela conduta, mas buscar auxiliar na recuperação daquela situação e não apenas condenar ou censurar, porque muitas das vezes somos nós que precisamos da compreensão e da ajuda do outro diante dos nossos erros. E aqui entra uma palavra fundamental na convivência familiar: perdão. Não há convivência familiar harmoniosa sem o perdão. Por um motivo muito simples: no planeta em que nós vivemos, todos nós somos espíritos imperfeitos. Então nós estamos sujeitos aos erros e às consequências desses mesmos erros. Carregar a culpa já é difícil por si só, das dificuldades que nós cometemos. Imagina então não ter o apoio de alguém que é da sua própria família, que está no seu núcleo familiar. Então é importante o exercício do perdão, ainda e principalmente se a atitude do outro feriu a você. Somos levados a crer, meus filhos, que o Divino Mestre, em nos ensinando a desculpar todas as faltas do próximo, inclinava-nos, ao melhor processo de viver em paz. Essa mensagem de André Luiz, ela é muito precisa para todos nós. Então a paz só vai ser alcançada por cada um de nós quando nós conseguirmos perdoar com verdade. Realmente desculpar a falta do nosso irmão e buscar caminhar com ele, auxiliando-o na correção daquela falta. Então, esses são alguns dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, entre tantos outros que podem nos auxiliar a trabalhar a nossa conduta para criar hábitos mais positivos e, assim, alcançar uma convivência muito mais harmoniosa no nosso ambiente doméstico. Aqui nós trazemos algumas sugestões de livros, alguns que nós citamos aqui, entre tantos outros da literatura espírita, que é muito vasta, e que podem nos trazer dicas e orientações práticas para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que nos auxiliem a compreender a nossa situação, entender por que estamos aqui, para que serve a família e como fazer para viver melhor nessa mesma família. Existe um ditado que diz assim: a grama do vizinho é sempre mais verde. Será que é verdade? Considerando que todas as famílias da Terra são formadas por afetos e desafetos, amigos e inimigos, com o intuito de alcançar os ajustes e reajustes indispensáveis para o espírito de cada um, nós podemos dizer com tranquilidade: isso não existe. A família do outro também tem as suas dificuldades, assim como a sua. Mas o mais importante de tudo isso é entender que a nossa responsabilidade é com o nosso próprio grupo familiar. Se hoje o mundo está doente e nós nos preocupamos muito com isso, nesse contexto de pandemia, nós precisamos lembrar que o mundo está doente porque as famílias estão adoecidas. Então, na mesma medida em que nós nos preocupamos em encontrar as curas das doenças, em combater os vírus e toda e qualquer
situação que venha a tirar a tranquilidade ou o equilíbrio do planeta, nós devemos lembrar de encontrar na nossa família também a cura das nossas próprias mazelas. Então, eu deixo aqui um convite para você. Vamos regar a nossa grama? Que Jesus nos abençoe.